Vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo do livro de Lenin, O Estado e a Revolução. Como atentamos logo no primeiro vídeo, a finalidade não é resgatar nem os pormenores do texto leniniano, uma vez que muitos elementos estão ligados a uma conjuntura específica, que era a conjuntura revolucionária que Lenin tinha diante de si, mas sim resgatar a importância da discussão do Estado. Embora o Estado, em pleno século XXI, seja extremamente mais complexo do que o Estado, tal como era a época em que Marx e Engels refletiram sobre ele, ou então mesmo o Estado no período de transição inaugurado pela Revolução Russa, o Estado continua sendo o Estado, ou seja, o Estado continua sendo um Estado de classe. Este é o núcleo racional da leitura que devemos extrair do conjunto dos textos marxianos e leninianos. Embora o Estado ele não seja sempre o mesmo, não se apresente sempre da mesma maneira, podendo se apresentar seja sob a forma parlamentar ou sob a forma monárquica, por exemplo, e mesmo as formas mais extremas de fascismo, nazismo ou ditaduras, o Estado ele guarda sempre um componente de classe. A questão leniniana é a seguinte: sob o controle do proletariado, este Estado continuará cumprindo as mesmas funções de classe, ou seja, garantir a dominação e solidificar novas estruturas de dominação, ou, sob o controle do proletariado, este Estado deverá caminhar necessariamente para o definhamento, na medida em que avançassem as bases para a constituição de um modo de produção comunista. A solução leniniana, respaldada em Marx e Engels, é de que o Estado necessariamente terá de perecer, pois, enquanto a estrutura Estado continuar existindo, significa que não se transitou efetivamente para a superação da sociedade de classes. Vejamos, pois, como Lenin dá prosseguimento à sua discussão sobre o Estado neste capítulo 2 de O Estado e a Revolução. Capítulo este que tem por título geral O Estado e a Revolução, a experiência dos anos 1848-1851. Lenin coloca esta periodização, pois, no seu entender, ela marca dois momentos bastante distintos da compreensão de Marx a respeito do Estado. Num primeiro momento, quando Marx se confronta com a primeira tentativa de revolução proletária no continente europeu, ou em alguns países do continente europeu. E 1851 para frente, quando Marx começa a problematizar mais profundamente a questão do Estado. Dirá, portanto, Lenin, neste capítulo, as primeiras obras do marxismo maduro, ou seja, Miséria da Filosofia e Manifesto Comunista, datam da véspera da Revolução de 1848. Seria racional examinar o que, neste período, Marx e Engels disseram a respeito do Estado. Para isto, Lenin resgata duas passagens, uma da Miséria da Filosofia e outra do Manifesto Comunista, para encaminhar o seu raciocínio. Da Miséria da Filosofia, ele extrai a seguinte passagem, ou o seguinte pequeno texto. No curso de seu desenvolvimento, a classe laboriosa substituirá a antiga sociedade civil, ou seja, a sociedade burguesa, por uma associação que,
excluirá as classes e seu antagonismo, e não haverá mais poder político propriamente dito, já que o poder político é justamente o resumo oficial do antagonismo na sociedade civil, ou seja, na sociedade burguesa. Portanto, para Marx, a política não era fim, e sim uma mediação necessária para conduzir a uma nova sociedade, a uma nova estrutura social, onde a política, enquanto dominação de classe, não teria mais sentido. A segunda passagem que Lenin resgata está no manifesto. Esta é um pouco mais longa, no entanto, apresentaremos aqui a síntese dela. Diz ele, no manifesto, dizem Marx e Engels no manifesto: numa revolução, o proletariado estabelece sua dominação pela derrubada violenta da burguesia. A primeira fase da revolução operária é a elevação do proletariado à classe dominante, a conquista da democracia. O proletariado usará sua supremacia política para arrancar, pouco a pouco, todo o capital da burguesia, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para aumentar o mais rapidamente possível o total das forças produtivas. Portanto, a sociedade comunista, ela não nasce tão logo o proletariado tome o poder de Estado. Haverá um período de transição que Lenin vai destacar como sendo o período da ditadura do proletariado. Só que a ditadura no sentido de que a maioria impõe a sua vontade à minoria, ou seja, o conjunto da classe trabalhadora impõe os rumos da sociedade à antiga burguesia. É neste sentido que Marx se permitirá falar deste período da ditadura do proletariado como o período da democracia. Por quê? Porque as decisões serão tomadas olhando para a maioria dos contingentes que constituem um determinado território, e não para atender apenas a interesses privados de uma minoria. Feita a recuperação destas duas passagens, Lenin observa o seguinte: vemos aqui a formulação de uma das ideias mais importantes do marxismo em matéria de Estado, ou seja, tanto da teoria marxiana quanto daqueles que se respaldam na teoria marxiana. Trata-se, pois, da ideia da ditadura do proletariado. Para Marx, a ditadura do proletariado é o Estado, isto é, o proletariado organizado como classe dominante. Lenin prossegue observando que essa definição do Estado, no entanto, foi esquecida pelas tendências reformistas no interior do movimento operário, uma vez que, para estas tendências, o definhamento do Estado ocorreria de modo pacífico ou, muitas vezes, até mesmo conduzem suas reflexões no sentido de não colocar em pauta a necessidade do definhamento do Estado. Por isso, ele está dizendo que essa definição do Estado, ou seja, o Estado é o proletariado organizado como classe dominante, foi esquecida por ser inconciliável, uma vez que abolir o Estado é uma ideia inconciliável com o reformismo, ou seja, com as ilusões quanto ao desenvolvimento pacífico da democracia, que era uma ideia muito forte no interior das correntes reformistas daquele período. Lenin observa que o proletariado precisa do Estado, ainda que oportunistas, sociais chauvinistas e cautquistas, que eram tendências no interior da classe
trabalhadora, tendências ideológicas no interior da classe trabalhadora, ainda que eles não trabalhassem nesta perspectiva. O proletariado precisa do Estado. Não se pode esquecer que isto é fundamental para Marx, mas também é fundamental para Marx pensar que, de posse do poder de Estado, o proletariado só precisa de um Estado em definimento, ou seja, tomar o poder político do Estado para conduzir à abolição da forma Estado. Lenin destaca que o Estado é a organização especial do poder, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Lembremos que um dos elementos constitutivos do poder de Estado é o exército, não apenas a burocracia, mas também o exército para reprimir a classe dominada. O Estado é a organização especial do poder, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Quem o proletariado deve reprimir? Certamente, a burguesia. Reprimir aqui no sentido de estabelecer medidas que conduzam ao desaparecimento da classe burguesa. Com isto, Lenin não está colocando que deve haver fuzilamento em massa. Simplesmente é reprimir no sentido de que os parâmetros da sociedade burguesa e a própria classe burguesa têm de ser historicamente superados no interior da luta de classes, a fim de que se construam as bases para a instauração do modo de produção comunista. É sempre importante não confundir a teoria de Lenin com as ações ou então o período capitaneado por Stalin. É muito comum entre os liberais e entre os conservadores dizerem que Stalin já era a reprodução de tudo aquilo que Marx e Lenin propuseram, o que é um grande engano. Jamais Lenin propôs, por exemplo, a supressão do debate ou então a discussão das ideias. O que sempre esteve em pauta era o combate a ideias que pudessem afastar o movimento operário dos seus rumos necessários, isto é, caminhar no sentido da abolição da sociedade de classes. Portanto, o Estado é a organização especial do poder, é a organização da violência para a repressão de uma classe qualquer. Quem deve o proletariado reprimir? A burguesia. No entanto, para fazer isto, precisa do poder de Estado, uma vez que a burguesia resistirá por todos os meios no sentido de tentar restabelecer o controle do poder de Estado. Portanto, quando se fala do Estado proletário, para Lenin, se está falando da necessidade de um período de transição, onde o Estado ainda se faz necessário para conduzir a resistência aos expoliadores. Para Lenin, o proletariado é a única classe revolucionária. E ele está colocando isto uma vez que o proletariado ele entrou em contato com as contradições mais diretas da sociedade burguesa. O campesinato ele padece do atraso. O campesinato, à época de Lenin, o campesinato estava pulverizado em pequenas propriedades, em vários pequenos territórios, estava totalmente isolado e, portanto, praticamente à margem, poderíamos dizer assim, do grande movimento histórico que já estava se processando na parte industrial, na parte que começava a se industrializar na Rússia. Daí que o proletariado é chamado para ser o carro-chefe deste processo de transformação social. Por isso, Lenin está dizendo que o proletariado é a única classe verdadeiramente revolucionária e também a única classe capaz de unir todos os trabalhadores e explorados na luta contra a burguesia. As classes expoliadoras, observa Lenin,
precisam do domínio político nos interesses, para realizar os interesses egoístas de uma minoria insignificante contra a maioria do povo. As classes expoliadas, por sua vez, precisam do domínio político em nome do interesse da completa extinção de toda a expoliação, ou seja, contra os latifundiários e os capitalistas. Ou seja, a luta tem que ser travada não apenas contra a burguesia industrial, mas também contra a burguesia agrária. Portanto, contra a totalidade da burguesia, contra a totalidade daqueles que representam os interesses do capital. Para Lenin, os democratas pequenos burgueses possuem imensos limites na maneira como procuram refletir sobre estas questões. Dirá ele, os democratas pequenos burgueses procuram substituir a luta de classes pelos sonhos de um acordo entre as classes. Representam a transformação socialista de modo sonhador, não sob a forma da derrubada do domínio da classe expoliadora, mas sob a forma de submissão pacífica da minoria à maioria consciente de suas tarefas. Trata-se de uma utopia ligada ao reconhecimento de que o Estado estaria, ou que o Estado se situa acima das classes sociais. Prossegue Lenin considerando que, ao mesmo tempo que a burguesia fraciona e pulveriza o campesinato e todas as camadas pequeno-burguesas, ela unifica, integra, organiza o proletariado, uma vez que a grande indústria ela vai concentrar a força de trabalho. Teremos unidades produtivas com milhares e milhares de trabalhadores ou centenas e centenas de trabalhadores. Portanto, força de trabalho em contato direto com as contradições da relação capital-trabalho. Ao mesmo tempo que a burguesia fraciona e pulveriza o campesinato e todas as pequenas, e todas as camadas pequeno-burguesas, ela unifica, integra, organiza o proletariado. Só o proletariado, portanto, em razão de seu papel econômico na grande produção, ou seja, em razão da posição que ocupa no interior do sistema produtivo, é capaz de ser o chefe de todas as massas trabalhadoras e massas expoliadas, ou seja, é capaz de ser a linha de frente do processo de transformação social. E ali Lenin estava olhando para a necessidade de superar a sociedade até então dominada pelo feudalismo, pelo czarismo e por embriões de capitalismo, pela sociedade socialista propriamente dita, que caminharia em direção à instauração da sociedade comunista. Lenin observa também que a doutrina da luta de classes, e lembremos que todas as vezes que aparece aqui a ideia de doutrina, não está no sentido de catequese, de um catecismo, e sim no sentido de teoria. A doutrina da luta de classes, aplicada por Marx à questão do Estado e da Revolução Socialista, conduz necessariamente ao reconhecimento do domínio político do proletariado, ou seja, o proletariado como linha de frente da transformação social, de sua ditadura, na medida em que este proletariado imporá a vontade da maioria à minoria, ou seja, de um poder não partilhado com ninguém e que se apoia diretamente na força armada das massas, portanto, do conjunto da classe. O derrubamento da burguesia só pode ser realizado pela transformação do proletariado em classe dominante, capaz de reprimir a resistência inevitável da burguesia e de organizar para um novo regime de economia todas as massas trabalhadoras e expoliadas. Portanto, a finalidade do proletariado não é tomar o poder político para consolidar uma nova estrutura de classes, e sim tomar o poder político para criar as bases da superação das estruturas sociais que dependem da política.
portanto, superar as bases da sociedade de classes em direção à construção da sociedade da emancipação social. Neste processo, o Partido Operário tem para Lenin um papel fundamental, uma vez que o Partido Operário atua no sentido de elevar o grau da consciência de classe da massa, atua no sentido de ser a vanguarda do proletariado, vanguarda que tem por finalidade favorecer o desenvolvimento da consciência que leve à tomada do poder, conduzindo o povo ao socialismo e dirigindo, assim, a sociedade no sentido de organizar uma nova ordem social. É importante observar que, quando se fala de vanguarda, Lenin não está colocando que é um pequeno grupo que vai ficar passando as diretrizes de uma maneira dogmática para as massas. O papel do partido de vanguarda é contribuir para o desenvolvimento da consciência de classe. Isto já está presente na própria teoria de Marx e Engels, quando eles dizem que a emancipação da classe trabalhadora é obra da própria classe trabalhadora, ou seja, não é um grupinho que vai tocar o processo de desenvolvimento, e sim o conjunto da sociedade organizada e com consciência de classe. Para Lenin, a reflexão de Marx a respeito do Estado amadurece bastante, ou amadureceu bastante, a partir do seu texto, O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A partir daí, ou seja, de texto que foi escrito na segunda metade do século XIX, dá-se um enorme passo adiante em comparação com o Manifesto Comunista. Ali, ou seja, no texto do 18 Brumário, a questão, no texto do Manifesto, a questão do Estado estava exposta ainda de uma maneira muito geral. Era apresentada através de conceitos e expressões mais gerais. Já no 18 Brumário, a questão é posta de maneira concreta e a conclusão é extraordinariamente precisa, definida, praticamente tangível. E que conclusão é esta? É a conclusão de que todas as revoluções anteriores aperfeiçoavam a máquina do Estado, mas é preciso destruí-la, quebrá-la. Essa é uma das principais conquistas que se vai encontrar no 18 Brumário em relação às reflexões anteriores que existiam no Manifesto Comunista e na miséria da filosofia. Essa conclusão, observa Lenin, é o principal, o fundamental na doutrina, leia-se teoria, do marxismo, portanto, da teoria de Marx, sobre o Estado. Esse fundamento foi, no entanto, esquecido pelos partidos reformistas oficiais dominantes. Isto quando não foi totalmente deturpado este princípio. Lenin observa que no Manifesto Comunista, Marx vê o Estado como órgão de dominação de classe e é conduzido à conclusão necessária de que o proletariado não pode derrubar a burguesia sem ter conquistado antes o poder político, sem ter alcançado a dominação política e sem ter transformado o Estado em proletariado organizado como classe dominante. E que esse Estado proletário começará a definhar logo após sua vitória, porque numa sociedade sem contradições de classe, o Estado é desnecessário e impossível. Já no 18 Brumário, não se apresenta a questão apenas neste plano da substituição do Estado burguês. E sim, se avança no sentido de romper com as ilusões de que seria possível fazer esta caminhada em processos de coadunação
ou então em processo de convivência com o próprio poder burguês. Este avanço se dá em razão de que, observa Lenin, em 1852, Marx já tem diante de si as grandes experiências dos anos da Revolução de 1848 a 1851. À época do Manifesto, faltava ainda esta experiência concreta. Já em 1852, Marx já está diante de todos os desdobramentos, de toda a processualidade que acompanhou a luta dos trabalhadores no período de 1848 a 1851 em vários países do continente europeu. Com esta nova leitura, ou com esses novos elementos que conduzem a um aprofundamento da leitura a respeito do Estado, a questão do Estado passa a ser colocada de maneira concreta. Ou seja, como surgiu historicamente o Estado burguês, suas transformações no decurso das revoluções burguesas e qual é a postura da burguesia diante das intervenções autônomas das classes oprimidas. Toda a processualidade do período de 48 a 51 só evidenciaram que o proletariado não pode confiar nas decisões ou não pode se filiar ou se subordinar aos encaminhamentos propostos pela classe burguesa, uma vez que tão logo a classe burguesa tenha condições, ela vai reprimir o proletariado por todos os meios, vai reprimir a classe trabalhadora por todos os meios. Daí que, a partir dos anos 50, Marx opera com a leitura mais abrangente de que o proletariado tem tarefas específicas em relação à máquina do Estado. Não se trata apenas da conquista do poder político, e sim da abolição do poder político. E esta abolição do poder político, ela corre totalmente em sentido oposto a qualquer tentativa de ação conjunta entre os interesses do capital e os interesses do trabalho. Para Lenin, o Estado burguês está ancorado em duas grandes máquinas que assumem a forma de instituição. A primeira delas é a burocracia de Estado, e a segunda é o exército permanente. A burocracia e o exército permanente, observa Lenin, são parasitas no corpo da sociedade burguesa, ou seja, impossível o desenvolvimento da sociedade burguesa sem ter colada a si a burocracia para administrar os negócios do Estado e, portanto, os interesses do capital, e também um exército para os momentos em que a luta de classes se tornar mais acirrada. A burocracia e o exército permanente são parasitas no corpo da sociedade burguesa. Um parasita gerado pelas contradições internas que dilaceram esta sociedade burguesa. Em todas as revoluções burguesas, observa Lenin, segue-se o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a consolidação desse aparato burocrático e militar. Aparato burocrático e militar que acaba seduzindo a pequena burguesia, que é atraída pelos seus pequenos postos de comando relativamente cômodos, tranquilos e honrosos, ou seja, que produzem um certo prestígio nessas camadas, colocando-se, assim, estes burocratas como individualidades que estariam acima do povo. Ou seja, há um certo poder de sedução em participar da burocracia de Estado. E com isso, esta burocracia de Estado, ela atua no sentido de garantir os interesses do capital e não os interesses do conjunto do trabalho. Esta é uma questão que precisará ser resolvida pelo proletariado revolucionário, ou seja, como dissolver o poder burocrático e como dissolver o poder militar
tão logo seja possível a superação da sociedade burguesa na sua totalidade. Tão logo a burguesia já tenha sido derrotada enquanto classe. Para Lenin, cabe ao proletariado revolucionário colocar não a tarefa da melhora da máquina do Estado, mas a da sua destruição, da sua extinção. E aqui ainda é importante porque esta fala de Lenin, ela contraria totalmente o linguajar do senso comum proposto pelos conservadores liberais ou mesmo reformistas. A ideia de que, tão logo o proletariado conquistou o poder, ele passou a gostar tanto do poder que não quis mais dissolvê-lo, e que a intenção de Lenin era tão somente conquistar o poder. É exatamente o contrário que Lenin está colocando aqui. Ele está observando que uma sociedade comunista não pode se constituir se houver um corpo administrativo e um corpo militar que esteja acima dos interesses do conjunto da classe trabalhadora, portanto, do interesse daqueles que compõem a força de trabalho. Daí, ele reivindicar que a burocracia e a máquina militar devem perder o seu caráter, ou o caráter que possuem no interior da sociedade burguesa. Em 1852, prossegue Lenin, se podia constatar que a Revolução Proletária se aproximou da tarefa de concentrar todas as suas forças de destruição contra o poder de Estado, da tarefa de quebrar a máquina de Estado. No entanto, o que se verificou ao longo do desenvolvimento da sociedade burguesa, em nenhum momento foi essa perspectiva colocada pela luta do proletariado. Pelo contrário, a máquina burguesa, seja ela a burocrática ou a militar, tendeu a se aprimorar e a se estender cada vez mais no final do século XX e início do século, no final do século XIX e início do século XX, na medida em que se transitou do capitalismo da sua fase concorrencial para o capitalismo, para a sua fase monopólica. E isto se aprofundou ainda mais com a implementação do poder parlamentar. Portanto, a burguesia, ela ampliou os seus mecanismos de controle social, seja pela burocracia, seja pelo poder militar, ou então seja pela legitimação do poder parlamentar, que aparentemente atende a todas as classes, mas que, no fundo, é apenas uma outra forma de realizar a dominação burguesa no terreno da política. Nesse sentido, observará Lenin, no fim do século XIX e no início do século XX, a burocracia e o exército, a força militar, se ampliaram. Somou-se a isso a elaboração de um poder parlamentar, tanto nos países republicanos, França, Estados Unidos da América, Suíça, quanto nos monárquicos, Inglaterra, Alemanha, até certo ponto, a Itália, países escandinavos, etc. Por outro lado, a luta pelo poder entre os diversos partidos burgueses e pequeno-burgueses, que distribuíam e redistribuíam a presa dos lugarzinhos burocráticos, deixando imutáveis os fundamentos da ordem burguesa, se mantiveram. E, finalmente, se consolidou o aperfeiçoamento, ou se aperfeiçoou e se consolidou o poder executivo do aparato burocrático militar. Estes são traços comuns de toda a evolução moderna dos estados capitalistas em geral. Observemos que isto que Lenin está apontando para o final do século XIX e início do século XX não foi desmentido pelo caminhar do século XX e pelo início do século XXI. O poder burocrático e o poder militar se tornaram ainda mais fortes do que eram na virada do século XIX para o XX e do que foi durante os 100 anos do século XX.
Em particular, o imperialismo, época do capital bancário, época dos gigantescos monopólios capitalistas, época de transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado, mostra o reforço extraordinário da máquina de Estado, o crescimento inaudito de seu aparelho burocrático e militar, em ligação com o reforço da repressão contra o proletariado, tanto nos países monárquicos quanto nos países republicanos mais livres. Aqui vale a pena uma observação. Notem que Lenin está falando a época de transformação do capitalismo monopolista em capitalismo monopolista de Estado. Por que ele está acrescentando aqui o capitalismo monopolista de Estado? Ele faz isto porque, na medida em que o capital tendeu a se concentrar, transitando da fase concorrencial para a monopólica, tornou-se cada vez mais necessário para o capital a presença do Estado atuando enquanto capitalista coletivo, enquanto capitalista social coletivo, ou seja, gerenciando as várias frações do capital, de tal modo a garantir a totalidade dos interesses do capital. Daí, essa distinção que aqui está presente e que não é uma distinção sem importância, pois ela acentua como que o Estado foi se fazendo mais presente ainda no interior da economia, na medida em que o capitalismo avançou para a sua fase monopólica. Para Lenin, não basta reduzir a teoria de Marx à questão das classes sociais. Este era um outro equívoco que havia quando se procurava pensar a questão do Estado, ou então se procurava identificar-se com a teoria de Marx. Para Lenin, a burguesia, ela também reconhece a existência das classes, e ela trata, até mesmo de modo palatável, a existência das classes. Para mostrar como esta problematização é muito mais profunda no pensamento de Marx, Lenin resgata uma carta que Marx escreve a Weidmayer em 5 de março de 1852. Lê-se nesta carta: no que se refere a mim, ou seja, ele, Marx, no que se refere a mim, não me cabe o mérito de haver descoberto nem a existência das classes, nem a luta entre elas. Muito antes de mim, historiadores burgueses já haviam descrito o desenvolvimento histórico dessa luta entre as classes. Economistas burgueses haviam indicado sua anatomia econômica, ou seja, a estrutura das classes de onde elas provêm. O que eu trouxe de novo foi, primeiro, demonstrar que a existência das classes está ligada somente a determinadas fases de desenvolvimento da produção. Lembremos que para Marx e Engels, as classes não existiram sempre. No interior da história, podemos encontrar formas de organização social onde predominava aquilo que eles chamam por modo de produção comunal primitivo. As classes estão ligadas somente a determinadas fases de desenvolvimento da produção. 2, que a luta de classes conduz necessariamente à ditadura do proletariado, ou seja, que o proletariado precisa superar a sociedade burguesa, mas essa superação implicará um período de transição. 3, que essa ditadura do proletariado nada mais é que a transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes. Desse modo, prossegue Lenin, Marx conseguiu exprimir a diferença principal e radical entre sua doutrina, ou seja, sua teoria, e a doutrina dos pensadores, e a teoria dos pensadores reformistas, mesmo os mais avançados da burguesia. O principal na doutrina de Marx é a luta de classes. Isto se escreve muito frequentemente. No entanto, esta ideia é incorreta. A doutrina, e é incorreta por quê?
Porque Lenin observa que a própria burguesia é capaz de assimilar a doutrina da luta de classes, reconhecer a existência das classes, de tal modo que a doutrina da luta de classes chega a ser até mesmo aceitável para a burguesia. Limitar o marxismo à doutrina da luta de classes significa restringir o marxismo, ou seja, limitar a teoria de Marx e aqueles que se apoiam na teoria de Marx à doutrina da luta de classes seria restringir tanto a teoria de Marx quanto daqueles que se respaldam na teoria de Marx. Seria deturpar esta teoria, reduzi-la ao que é aceitável para a burguesia. Só se é marxista, observa Lenin, aquele que expande o reconhecimento da luta de classes até o reconhecimento da ditadura do proletariado. Ou seja, não basta pensar apenas que existem as classes. É necessário pensar também na teoria da revolução. Para Lenin, o período de transição é um período de acirramento da luta de classes e um período dos mais terríveis na luta de classes, uma vez que contrapõe a tentativa de sobrevivência do capitalismo e os esforços de constituição da sociedade comunista. Processo este que resultará de um longo período de derrubada da burguesia até a sua completa extinção. Portanto, quando se fala de revolução, Lenin não está colocando de lado o fato de que se trata de um processo violento e extremamente árduo pela agudeza de suas formas. O estado desse período, observa ele, deve necessariamente ser um estado democrático de uma maneira nova, para proletários e despossuídos em geral, e ditatorial de uma maneira nova, contra a burguesia. Lenin observa que a ditadura de uma única classe é necessária não apenas para qualquer sociedade de classes em geral, não só para o proletariado que derrubou a burguesia, mas também para a totalidade do período histórico que separa o capitalismo da sociedade sem classes, ou seja, do comunismo. As formas dos estados burgueses são variadas, mas sua essência é uma só. São, de uma maneira ou de outra, obrigatoriamente, uma ditadura da burguesia, ou seja, uma imposição dos interesses dos donos do capital contra o conjunto da sociedade, ou seja, contra o conjunto da classe trabalhadora, pensando-se a sociedade, aqueles que efetivamente produzem as riquezas sociais. A transição do capitalismo para o comunismo, sua essência, será inevitavelmente uma só, a ditadura do proletariado. Com esses elementos, Lenin encerra a discussão deste capítulo 2 de seu livro O Estado e a Revolução. Discussão, capítulo este, que tem por título geral O Estado e a Revolução, a experiência dos anos 1848-1851. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas. E nunca nos esqueçamos de que os textos clássicos não devem nos servir como uma forma de catecismo, e sim como textos nos quais podemos compreender experiências históricas, extrair elementos que possam ainda ser importantes para pensar o mundo contemporâneo e construir novas formas de agir no interior da sociedade. Lembremos, por exemplo, a crítica que Lukács faz àqueles que, em plenos anos 60, queriam pensar a sociedade capitalista daquele período com a sociedade russa de 1917. Lukács não hesitará em dizer: o período aberto por 1917 está morto. É necessário resgatar a teoria de Marx e como uma teoria viva.
E para pensar com Marx, é necessário pensarmos a realidade dialeticamente. Até uma próxima.